Seja Luiz, o que é a próclise? É a colocação do pronome oblíquo no antes do verbo. Lembrando que quando nós falamos de colocação pronominal, nós estamos falando só dos pronomes meta-se nos vois ou a, os, as, lelês. Como é que eu decoro isso? É o tal do meta-se nos vois, ó. Meta-se nos vois ou alê? Meta-se com a sua vida. Tá lá. Meta-se nos vois, ô Alê. Meta-se com a sua vida. Lembrando-se de que o Alê é um primo seu que se meteu na sua vida onde não foi chamado. E aí você manda para ele com muita revolta. Quer saber? Meta-se nos vois, ô Alê. Meta-se com a sua vida. Esses aqui são os pronomes oblíquos átonos. Me, o tá representa o te, o se, o nos, o vos, o, a, lhe e, claro, seus plurais, os, as, leis. Sempre que nós falamos de colocação pronominal, nós estamos falando da posição desses pronomes em relação ao verbo. Só esses aqui, beleza? Se eles aparecerem antes do verbo, próclise, no meio, mesóclise e depois com hífen, ênclise, beleza? E aí o que acontece, Sérgio Luiz, só para a gente dar uma recapitulada aqui, que existem os tais dos fatores atrativos de próclise. Como assim, fator atrativo de próclise? Existem algumas palavras, algumas classes gramaticais específicas que obrigam que o pronome fique antes do verbo necessariamente. Esses pronomes que eu citei agora, beleza? E aí você vai memorizar o risande, optou, ambos em gerúndio, ok? Esse aqui é o mais completinho. O que mais cai para você de atrativo de próclise está dentro do risande, beleza? Mas não custa nada dizer o resto porque andou caindo. Então, vamos lá. R de relativo, ou seja, pronomes relativos atraem a próclise, obrigam que o pronome átono fique antes do verbo. E aí, quando esses fatores atrativos caem, aparecem antes do verbo, você não pode fazer mesóclise nem ênclise. Essa é a regra geral. Pronomes indefinidos e interrogativos. Lembrando que os pronomes interrogativos nada mais são que os pronomes indefinidos com uma interrogação, tá? Basicamente, então, todo interrogativo é indefinido também. Por isso que eu não vou escrever de novo. S de subordinativa. Então, as conjunções subordinativas também atraem a próclise. E não se esqueça de que a conjunção integrante faz parte das subordinativas. O advérbio, A de advérbio está aqui, também atrai a próclise. N de negativa, ou seja, a palavra negativa também atrai a próclise, como não, nunca, jamais. D de demonstrativo, o pronome demonstrativo também atrai a próclise. E de exclamativa, quando há um conectivo no início de uma frase que termina em exclamação, como por exemplo, como se atreve? Exclamação. Esse C tem que ficar antes do verbo por causa desse como na frase exclamativa, beleza? Opte aqui é para você se lembrar da frase optativa. A frase optativa é aquela que exprime desejo. Deus lhe pague. Você não pode dizer Deus pague-lhe, né? Porque é uma frase que exprime desejo, né? Ela quer que deseja que algo aconteça a você. Já o ou é para você se lembrar de que a alternância também atrai a próclise. Então, ou se estuda ou se trabalha. Registro que daqui para lá, ó, daqui para a direita, cai pouco em prova, mas cai, entende? Então, você tem que saber o risande de cor e salteado. E se você pudesse lembrar do optou ambos em gerúndio, beleza. Ambos aqui é o numeral dual, ambos mesmo. Então, você deve dizer ambos se calaram e não ambos calaram-se. E o em junto com o gerúndio. Então, se eu disser, por exemplo, em se tratando de língua portuguesa, a matéria mais importante é verbos. A partir do momento que eu tenho o em junto com um gerúndio, o pronome átono tem que ficar antes do gerúndio. Cuidado, porque se eu não tiver esse em, eu não posso começar a frase com pronome átono e dizer se tratando. Eu sou obrigada a dizer tratando-se. E aí aquilo, pode, Tatiana, a ênclise, a posição do pronome átono depois do verbo quando ele está no gerúndio? Pode, não pode é no particípio. E aí, quando a gente fala da ênclise, o que é a ênclise? É a posição do pronome átono depois do verbo com hífen
A ênclise, ela sofre diversas proibições. Ela é proibida quando, existe um atrativo de próclise, ou seja, toda essa lista que eu estou passando para você, quando tudo isso aparece, a ênclise é proibida, mas não é só isso. Ela também é proibida com verbos no futuro do presente e também é proibida com verbos no futuro do pretérito. Lembra você que o futuro do presente é aquele que a gente conjuga com apoio do amanhã. Estudar, amanhã eu estudarei e ele estudará. E o futuro do pretérito, ele tem como desinência, como marca, uria, faria, olharia, estudaria, cantaria, esse é o futuro do pretérito. Lembrando que a matéria mais importante do português é verbo. E se você não sabe verbo, não sabe colocação pronominal e mais uma série de outros tópicos que estão relacionados a verbo. Enfim, eu digo isso todo dia, mas você continua fugindo da matéria. O que mais? Também é proibida a ênclise com o verbo no particípio. O particípio é aquele tempo verbal que tem DO, DA. Quando der, né? Às vezes não dá. Então, por exemplo, adorar faz adorado, amar faz amado, mas abrir não faz abrido, faz aberto, ainda bem, né? Assim como fazer também não faz fazido, obrigada, faz feito. Então, o particípio ele faz DO, DA quando der, tá? Não confunda isso com o gerúndio, amando, olhando, estudando, tá? Então, falando de proibição, a gente está falando disso aqui. Fora isso, a ênclise não é proibida. Guarda isso.